Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de português com a tia Débora, né? Vamos lá, direto ao ponto, já seguindo para os nossos assuntos de hoje. Nós vamos falar sobre algo até conhecido um pouco por vocês. Vamos lá, contos afro-brasileiros. Nós já falamos um pouco sobre conto, né? Na verdade, eu acho que nossos primeiros 2 meses de aula foram falando sobre conto, só que dessa vez nós temos a diferença de que são contos afro-brasileiros. Vocês vão já pegar a apostila, vão abrir na página 78 e vão ler esse textinho que tem aí, tá? Esse textinho é um conto afro-brasileiro. Eu quero que vocês leiam para estarem situados do que nós vamos falar, tá? O conto, e aí você vai pausar e depois volta pra gente conversar aqui. O conto afro-brasileiro tem como tema principal passagens históricas ou vivências de afrodescendentes, tá? Coisas históricas, acontecimentos históricos e coisas que os afrodescendentes, pessoal que veio da África, né, viveram. E objetiva manter vivos as crenças, costumes e os saberes do povo africano. Tá ok? Vamos lá. Isso é o que a gente vai saber sobre o conto afro-brasileiro por enquanto e depois a gente conversa um pouco mais, tá? Na próxima aula. Porque agora nós vamos falar sobre conjunções. Tia, o que são conjunções? Para que elas servem? Tá? As conjunções são termos que ligam duas orações. Tia, o que são orações? Eu só conheço aquela que a gente fala com Deus. Não, gente. Orações aqui no português vocês vão ter como frases, por enquanto, tá? Quando eu falo de oração, eu tô falando de frase. Então, as conjunções servem para ligar duas frases, duas orações, ou duas palavras, pode ser também, tá? Estabelecendo uma relação entre elas. Aí, a partir do momento que a conjunção entra, as frases agora têm uma relação entre elas, tá? As conjunções que estabelecem relação de causa, importante eu dizer a vocês que as conjunções não são só as conjunções causais. Nós vamos estudar agora as conjunções causais, porém, não são as únicas conjunções que existem, tá? Apareceu aqui uma notificaçãozinha, mas vocês vão relevar, tá? As conjunções causais, elas introduzem uma oração, que é a causa da ocorrência da oração principal vinculada a ela. Eita, tia. Vamos lá de novo, ó. As conjunções causais, que nós vamos ver já quais são, tá? Elas introduzem uma oração, que é a causa, a causa da ocorrência da oração principal. Vamos lá, nós temos duas orações, duas frases. Uma é a principal e a outra é a causa dessa principal. E aí a conjunção vai servir para unir e para dar um verdadeiro sentido, tá? Vamos aqui embaixo, nós temos 2 exemplos de 2 frases aqui. Elas ficaram até mais tarde porque se distraíram. Elas ficaram até mais tarde é a oração principal, tá? E se distraíram é a oração que mostra a causa, né? Elas ficaram até mais tarde porque, por causa, tá? Porque se distraíram, beleza? Como estavam com medo, correram e foram dormir. Por que elas correram e foram dormir? Porque estavam com medo. A causa delas terem corrido e ido dormir é porque elas estavam com medo, tá? Então, correram e foram dormir é a oração principal, é a frase principal aí, que nós vamos chamar por enquanto de frase. E estavam com medo é a oração subordinada, tá? E como aí é a conjunção que une essas duas frases, de certa forma, ok? Nós ainda vamos ver mais sobre isso, por enquanto nós vamos ficar com os exemplos das conjunções, né? Porque, pois, porquanto, como no sentido de porquê, tá? Pois que, por isso que, uma vez que, visto que, já que, visto como, que, tá? Essas são algumas conjunções causais, ok? Que demonstram causa. Agora nós vamos falar um pouco sobre a polissemia.
tá? A polissemia nós também já falamos um pouco, né? Eu já dei uma ideia para vocês do que era. Poli significa o quê? Muito. Semia, sentido. Então, muitos sentidos em uma palavra, mais de um, na verdade, né? Em um dicionário, há o registro dos muitos significados de uma palavra, que uma palavra pode assumir em diferentes situações. Lembrem disso, situações, em diferentes situações. Ao fazermos uma busca, devemos considerar sempre o contexto, as diferentes situações em que ela está sendo usada, a palavra. Por isso, não é suficiente selecionar o primeiro significado que aparece listado. Essa multiplicidade de sentido das palavras é chamada de polissemia. E aí, nós vamos ainda colocar isso em prática, né? Porque eu já falei para vocês sobre, já expliquei nesse ano. E aí, nós vamos colocar na próxima aula isso em prática, ok? Vamos lá, só um exemplo aqui para quem perdeu as primeiras aulas, né? Ou para quem não está por dentro do assunto, ou para quem se esqueceu, não é? Vamos um exemplo, a palavra vela. A palavra vela, eu posso usar ela no sentido da vela de acender, né? Aquela quando está escuro, a gente acende, aquela branquinha, né? Pois é. Nós temos esse sentido da palavra vela. Nós temos outro sentido também, que é o quê? A vela de barco, não é? Aquela vela de barco. É também um outro sentido que nós podemos dar à palavra vela, ok? Então, isso é a polissemia. Ok, gente? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido e nós voltamos na próxima aula com exercícios desses assuntos, tá ok? Um beijo, estou com muita saudade.